Anteriormente em Solo Leveling. Em frente ao Cerberus, ele diz que se desistir por causa do medo, não ficará mais forte. E ele vai ficar ainda mais forte, e subir ainda mais de nível. Nos é mostrado a chave de raridade classe S que lhe permite entrar no castelo demoníaco. E Sung conclui que se a chave indica a dificuldade da dungeon, suas chances de sobrevivência diminuem. E a melhor escolha é subir de nível quanto puder e entrar em dungeons instantâneas na primeira oportunidade no futuro. E após o rank B, a dificuldade dos portais sobe exponencialmente. Mas por sorte, as chances de portais de rank alto abrirem caem a cada nível. Então somente alguns portais de rank S já apareceram. E cita um deles, que abriu na ilha de Jeju. Após um portal de rank S aparecer no local, ele se tornou um lugar devastado, onde humanos não podem mais viver. As formigas que saíram desse portal eram tão poderosas que mesmo se caçadores de rank S criassem um grupo, não é certeza se poderiam concluir um portal de rank S ou não. Nos é mostrado um ser dentro de um ovo, enquanto é dito que com o estado atual de caçadores, concluir um portal de rank S é quase impossível. E que por isso, em seu nível atual, Sung teve que se abster de entrar em dungeons de rank S, pois ele não pode comparar o perigo de muitos monstros de rank S com mais nada. É uma resistência que não pode ser penetrada. A força que resultará em morte instantânea, assim como no covil duplo. O Cerberus o ataca e Sung se desvia saltando, e o contra-ataca vendo que consegue perfurar sua pele com a presa de Hasaka. Sendo isso apenas curiosidade em saber se seus ataques teriam efeito nos monstros dessa dungeon. E vendo que é possível, Sung parte para a luta de verdade, ativando o título do buff Matador de Lobos, e partindo para cima do Cerberus com vários ataques. E logo ativando a habilidade Arrancada, que aumenta sua velocidade de movimento, lhe permitindo atacar o Cerberus em vários pontos, sem que fosse atingido por ele. Sung se afasta e ativa sua habilidade Sede de Sangue, que deveria colocar o Cerberus em estado de medo, reduzindo suas estatísticas em 50%. Porém, o sistema lhe informa que a resistência do Cerberus é muito alta, então o efeito foi cancelado. Ele se afasta novamente, vendo que é uma luta justa, levando suas habilidades em consideração. Mas seus ataques não estão fazendo efeito, mesmo com o buff do título. A diferença ainda é grande, o fazendo concluir que essa realmente é uma raid de rank S. O sistema lhe avisa que o Cerberus está usando a habilidade de Fúria, que dobra suas estatísticas durante 3 minutos, e ele o ataca. Mas Sung consegue se desviar, saltando para cima do focinho de uma das cabeças do monstro, e a penetra com a adaga, percebendo que o sistema lhe avisa da desigualdade entre seus inimigos e ele, que lhe mostra que o Cerberus não sentiu nenhuma dor com o ataque. E antes que ele pudesse perceber, outra das 3 cabeças do Cerberus o ataca mordendo seu ombro e o arremessando contra o chão. Esse ataque quase reduziu completamente os pontos de vida do Sung, com vários avisos de danos sofridos aparecendo para ele no sistema. Mas por sua vida ter caído abaixo dos 30%, a habilidade Perseverança foi ativada, reduzindo o dano recebido em 50%. E Sung nota que mesmo em uma situação grave, o sistema o ajudará o máximo possível, para que o jogador Sung Jin-woo não morra. E ele olha para o Cerberus, convicto de que consegue, já que sabe que isso que aconteceu com ele não é um despertar duplo qualquer. Então, se ele se tornar o avatar de alguém devido ao sistema, tudo o que pode fazer é ultrapassar as expectativas dessa pessoa e devorar o sistema. O Cerberus estava prestes a finalizá-lo com uma mordida, quando Sung aceita a recompensa 1 da quest diária, recuperando completamente seus status.
E ao se regenerar por completo, ele se desvia do ataque do Cerberus, o pegando pelas presas e quebra seu pescoço, girando sua cabeça em espiral com um único movimento dos braços. E rapidamente salta em direção à outra, perfurando seus olhos, partindo para a terceira, que finca a lâmina em seu crânio, utilizando de toda a sua força para empurrá-la para baixo, penetrando seu cérebro. E logo após levá-lo ao chão e se afastar do monstro, o sistema lhe informa que ele matou o Cerberus, upando 4 níveis de uma vez com isso. E a cena corta para o prédio da Associação da Guilda dos Caçadores, com um senhor de idade indo consultar um inspetor, que fica curioso sobre qual companhia ele disse que era o executivo, e pergunta ao senhor qual é o trabalho que necessita que ele fale consigo. E o senhor comenta que ouviu dizer que tudo o que acontece numa dungeon fica na dungeon. Ele entrega uma bolsa com 2 bilhões de won, implorando que mate aqueles 2 miseráveis. O inspetor aceita, mas exige mais 1 bilhão para lidar com os outros caçadores, pois não é problema para ele matar aqueles 2 que o senhor mencionou, mas teria também que lidar com os demais caçadores na dungeon, fazendo com que o senhor hesite em envolver inocentes. Mas o inspetor responde que quando você se torna um caçador de rank B, é destacado como um caçador de alta classe, e recebe telefonemas de guildas importantes, mas que aguentou a inanição e entrou para o departamento de monitoramento da Guilda de Caçadores, porque para ele é muito mais divertido matar pessoas do que monstros. A cena corta para outro momento, com 2 lutadores praticando Kendo, sendo um deles alguém sem braço que está levando a vantagem. E após a luta, quando já tiraram os equipamentos, é revelado que um deles é o Sr. Song Shin-woo. Seu discípulo o parabeniza pela sua habilidade, mas ele reclama de seu corpo deficiente, que ficará inútil se não treiná-lo apropriadamente. E afirma que seu aluno pegou leve consigo, colocando menos força no polegar por consideração a ele. O que o aluno confirma, mas afirma que não era uma vantagem por ele não ter um dos braços. Song o manda parar, pois ele ainda está falando nisso, mesmo após já terem se passado meses desde que perdeu seu braço no covil duplo. Até que seu telefone toca, e ele vê se tratar de uma chamada de emergência, algo que os caçadores de rank baixo sempre recebem. E diz a seu aluno que terão que parar por hoje, que lhe pergunta se ele está mesmo planejando adiar sua aposentadoria. Sendo para Song uma surpresa que o caminho da espada seja ensinado a um caçador de rank S por um rank baixo como ele. E sem revelar quem é esse caçador de rank S, ele diz que é porque mesmo com um rank alto não consegue corrigir a falta de habilidade. E a cena corta para o meio da cidade, com Song caminhando pensativo sobre estar indo para uma dungeon de rank D, se questionando por que um espadachim como ele foi despertar como um mago, não afetando sua força, o que torna sua espada inútil contra monstros das dungeons, tendo a certeza de que existe um motivo para isso. Até que, ao lado dele, passa alguém que chama sua atenção, e ele pergunta se é o Sung Jin-woo, ficando ambos espantados ao se reencontrarem, mas principalmente Song, que não consegue ver sequer um traço do Sung que conhecera antes, já que mudou muito em poucos meses. E pergunta o que aconteceu com ele, mas logo se arrepende da pergunta, se lembrando do covil duplo. E pergunta o que aconteceu para ele ter restaurado sua perna arrancada. Sung apenas responde que quando voltou daquela dungeon, sua perna já havia se regenerado, e que nem ele sabe o que aconteceu, embora soubesse, pois foi a bênção de Kandiaru que lhe concedeu o efeito força de reabilitação, que restaura qualquer parte do corpo desmembrada. E Song apenas sorri impressionado, dizendo que não seria bom que um rapaz jovem como ele acabasse deficiente, se sentindo aliviado. Jin-woo olha para seu braço arrancado, sentindo pena, e Song lhe diz para não se preocupar, que ele teve sorte de sair vivo mesmo com as poucas habilidades que possuía, e comenta que mesmo tendo ouvido rumores de que ele estava bem, não consegue acreditar, mesmo que diante de seus olhos. Sung pergunta se ele também está indo por causa das ordens da guilda, que diz que sim, e pergunta se ele também. Pouco depois, eles chegam ao local onde o portal se abriu, e Song comenta feliz que os demais membros já estão ali. É quando Sung se reencontra com os membros sobreviventes do covil duplo. Os olhos da Ju-hee se enchem de lágrimas ao ver o seu amado Jin-woo, e ele também fica emocionado ao vê-la. Mas isso passa quando vê os demais caçadores que o abandonaram, como o Sr. Kim Sang-shik. Song pensa consigo mesmo que naquele dia, Kim fugiu e deixou todos para trás, que não deve estar nada contente em lhes ver, já que apontou uma espada para ele para usá-lo como sacrifício. Porém, reflete que no final até mesmo ele deixou Sung para trás, então não tem qualquer direito de falar de Kim. E finalmente se toca que todos eles voltaram vivos.
Ju-hee não se aguenta e cai em lágrimas, revendo Jin-woo, perguntando se é ele mesmo, que mudou tanto que quase não o reconhece. E ele apenas responde para ela sorrindo que está atrasado. E ela, bem trêmula, pergunta por quê. Porque só agora ele reapareceu, dizendo que procurou por ele o máximo que pôde. Mas Jin-woo não responde, apenas fica observando com um sorriso no rosto, feliz por revê-la. E ela pergunta por que ele cresceu tanto, comentando sobre sua perna, mas logo vê que ela está restaurada, perguntando o que aconteceu. E quando ia responder, é interrompido por prisioneiros algemados que saem de uma van, satirizando o clima romântico que estava rolando. Mas aquele inspetor Rank B da associação os manda se calarem, pois aquilo não é um piquenique. Um dos prisioneiros passa pela Ju-hee pedindo para que tomem conta deles hoje, e Song questiona o que está acontecendo ali. E uma assistente da associação interrompe, perguntando se eles são os caçadores convocados, Sung Jin-woo e Song Shie-woo, já afirmando que farão o procedimento padrão, mas Song a questiona sobre o que está acontecendo ali, que explica que aqueles são reabilitados que farão a raid com eles, o que enfurece Song por estarem os mandando para uma caçada em grupo com criminosos. Mas ela responde que mesmo que sejam criminosos, já foram caçadores no passado. E não é raro que caçadores que cometeram crimes usem o tempo de cadeia nas dungeons para reduzirem sua sentença. Song reclama e ela pede que ele entenda que os caçadores dessa área diminuíram drasticamente, então tiveram que recorrer a essas medidas. E completa que o caçador do departamento de monitoramento, Gang Tae-shik, participará da raid, não tendo motivos para se preocuparem, pois todos os reabilitados são Rank C, enquanto que o inspetor é Rank B, e é preciso 10 caçadores de Rank C para vencerem um Rank B. Sung logo percebe que tem algo errado ali, e pede para Ju-hee desistir dessa raid. Ela pergunta sobre ele, que diz que vai, e ela diz que então vai também, querendo ficar ao lado dele, como da última vez que estiveram juntos. Song observa a conversa deles já um pouco envergonhado por ter sido a mesma coisa em outras raids, com a relação deles não saindo disso. Mas logo volta seu olhar para os outros caçadores, ficando preocupado e desconfiado. Porém não diz nada, apenas fica de olho no casal, sentindo-se responsável por eles, andando logo atrás. Até que chegam ao portal, e ele pergunta se a guilda realmente quer que eles vão em uma caçada com esses caras, concluindo que entendeu, pois como estarão todos indo juntos, isso provavelmente é o destino. E assim adentra o portal, entrando na dungeon. Assim que entram, o inspetor da guilda dos caçadores tira as algemas dos prisioneiros. Um deles até questiona se foi lhe dada a permissão para os tratar como escravos, mas ele apenas o manda se calar, e vai até o Song se apresentando, e já afirmando que ficará vigiando os prisioneiros, o mandando não se preocupar. E pergunta quem irá liderar a raid, que Song diz ser ele, e o Gang Tae-shik apenas concorda, deixando tudo a seus cuidados. Song pergunta para Sung se está tudo bem para ele ser o líder, que concorda, e ele se curva para o Sung o agradecendo por lhe dar outra chance, mesmo tendo sido o líder que os levou para o covil duplo, que foi sua culpa que 11 pessoas morreram, mas que graças ao Sung 6 sobreviveram, tendo grande parte da responsabilidade sua por não proteger ninguém, e diz que se curva em agradecimento a ele e em nome de todos os caçadores. Song diz muito obrigado ao Sung, o que é observado por Kim e aquele outro caçador que simplesmente jogou Sung no chão sem a perna e correu para fora do salão do covil duplo. Mas Sung apenas pede para que ele levante a cabeça, e assim que levanta, questiona se Kim não tem objeções quanto a ele liderar a raid. E Kim o manda fazer o que quiser, ainda o considerando culpado pelo que aconteceu no covil duplo. O que deixa Song um pouco mal, mas entende. Pouco depois, os goblins os atacam, e os prisioneiros se divertem os matando, mostrando um pouco de suas habilidades e sadismo. E vendo a forma brutal que os prisioneiros atacavam os goblins, Song comenta que não consegue diferenciar quem é humano ou monstro. Até que um goblin escondido nas sombras o ataca furtivamente, mas Song nota sua presença, e utiliza da sua magia de fogo para contra-atacar, o carbonizando. E mais 2 goblins o atacam, mas Song facilmente os derrota com um chicote de chamas, fazendo Kim pensar sobre Song não ser um rank C normal. E Song tenta descontrair, comentando com Kim que isso é um ataque fraco para um espadachim, que responde que ele continua adorando bancar o líder, como de costume, deixando claro seu ressentimento pelo que aconteceu. Mas Song tenta manter o clima leve, os mandando serem positivos, pois todos os sobreviventes do covil duplo estão ali. E comenta que até mesmo Sung melhorou bastante, perguntando onde ele arrumou uma adaga tão boa, já que está sempre sem nada. E Ju-hee concorda que não precisou curá-lo uma única vez,
perguntando se ele treinou artes marciais enquanto estava sumido. Sung responde que apenas faz alguns exercícios diários. E Song pensa sobre ter sido isso, brincando, mas que Sung mudou bastante. Joo-hee comenta que ele é diferente do Jin-woo que ela conhecia, pensando consigo mesma que não somente sua aparência, mas também sua aura mudou, se perguntando se é realmente o Sung que ela conhece, já que ele costumava transmitir uma sensação de desesperança, mas agora possui um senso relaxado, tendo se tornado um homem de verdade. Porém, diz para si mesma que, já quanto a ela, a Joo-hee parece amedrontada, pois para sentir medo de meros goblins, seu trauma deve ter sido muito profundo, e que é uma pena, pois nesse ritmo ela terá que se aposentar. Pouco depois, eles chegam a um ponto da dungeon que se divide em 3 caminhos diferentes, e o Gang Tae-shik pergunta ao Song sobre se dividirem, que a dificuldade é baixa, já que mesmo que aumente o perigo, o tempo de conclusão da dungeon será reduzido. Song concorda com ele, e Tae-shik diz que levará os criminosos pelo caminho mais à direita, mandando-lhe contar no mesmo instante se encontrar o salão do chefe, o que deixa Sung em alerta. Uma parte do grupo vai pelo caminho da esquerda, fazendo Chama saírem do túnel, e Sung diz para Song irem por lá também, o que ele concorda. Mas Tae-shik encara Sung com um olhar amedrontador. Ele logo nota, sentindo a mesma desconfiança na raid com o Hwang Dong-suk. E assim os grupos se dividem, indo os criminosos acompanhados por Tae-shik pela direita, Kim e os outros 2 caçadores que largaram Sung pelo meio, e Sung, Joo-hee e Song pela esquerda, junto com alguns outros caçadores que não conhecemos. Sung pensa sobre o chefe estar ao fim do túnel, e como os goblins não lhe dão muita experiência, terá que pelo menos matar o boss para compensar ter ido ali. Mas mais do que isso, Sung pensa sobre o Tae-shik, aquele cara o preocupa. Lá no túnel da direita, Tae-shik verifica se os prisioneiros deram conta dos goblins, pois goblins são mais fracos que um humano adulto, e seu tamanho e inteligência são como os de uma criança, mas que utiliza de ataques surpresas e grandes números contra suas presas. E se você der uma arma para uma criança humana, serão tão irritantes quanto os goblins. Vendo que os prisioneiros lidaram fácil com os goblins, Tae-shik comenta que até mesmo uma criança com uma arma consegue matar uma pessoa, e incontáveis soldados infantis estão armados e atacando pessoas do outro lado do mundo. Que não há diferença entre humanos e monstros, são todos insetos. E pergunta se eles conseguem matar crianças. Um dos criminosos questiona sobre isso, e ele responde que irão encontrar centenas de crianças nessa dungeon. Esse mesmo criminoso pergunta do que ele está falando e por que haveria crianças numa dungeon. Tae-shik responde que há crianças famintas, que comerão toda a sua carne, se referindo tanto aos goblins quanto aos demais membros da raid, perguntando se conseguem matar essas coisas, o que eles confirmam. E Tae-shik diz que a resposta é que você deve matar qualquer um pela sobrevivência, e é dessa forma que ele reportará à guilda dos caçadores. E eles, bem ali, se encontraram com uma centena de goblins, deixando todos os criminosos para morrerem numa armadilha que ele mesmo criou, atraindo toda uma horda. No túnel do meio, após matarem alguns goblins, Kim e aquele outro caçador que jogou Sung no chão comentam sobre ser tranquilo se a raid acabasse assim, sem grandes problemas, apenas com goblins os incomodando. Mas Kim logo reflete sobre não achar que algo vá acontecer, já que, com Sung, o caçador mais fraco junto, significaria que a dungeon também seria fraca. Porém, mesmo com o Sung junto, eles pararam naquele inferno do covil duplo. Kim se decide que após essa raid, irá se curvar ao Sung e pedir por seu perdão. E pergunta ao cara ao lado se também não se sente culpado, pois ambos fugiram. E eles, que são chamados de caçadores, não podem agir normalmente após abandonar um membro de equipe. E se querem continuar sendo caçadores, devem se acostumar a abaixar as cabeças. Kim pensa que mesmo que não saiba se Sung irá o perdoar, irá se desculpar. Porém, o caçador ao seu lado apenas diz que não tem tempo a perder, o chamando para ir logo, pois tem que tomar cuidado já que estão só eles dois, o que Kim concorda. Mas logo chegam a um túnel aparentemente sem saída, e o caçador diz que os outros já devem ter terminado a dungeon e saído sem eles. E Kim nota algo estranho, ficando assustado ao ver o que vinha desse túnel. Nos é mostrado o Tae-shik matando os criminosos que foram na raid, se divertindo com a forma que os torturava antes. Assim que Kim e outro caçador chegam ao final do túnel, se deparam com aquela cena, e Tae-shik pergunta por que eles estão ali, concluindo que os túneis estão conectados, o que significa que o salão do boss fica à esquerda, onde Song e Sung foram.
Então agora não tem que rodear pela dungeon sem rumo. E assim que finaliza o último dos prisioneiros, saca sua lâmina para os 2 caçadores. Lá no outro túnel, Sung ouve os gritos dos caçadores, sentindo uma intenção extrema de matar, e fala para o Song voltar. Rapidamente, eles correm de volta em direção ao outro túnel, mas quando estavam prestes a entrar, Taishiki aparece do nada tentando finalizar a Juhi com uma adaga, sendo parado por Sung, que segura sua mão, o deixando impressionado com sua velocidade. Sung pergunta o que ele está fazendo, apertando sua mão, quase o fazendo soltar a adaga, o deixando assustado por ele ter acabado com sua emboscada. Então ele salta para trás, se afastando de Sung, preocupado com sua força, e pergunta se ele realmente bloqueou aquilo, afirmando que seus sentidos são bem afiados. E comenta que tentou acabar com a curandeira Rank B primeiro, para ela não ser um problema, tendo que mudar seus planos agora que Sung acabou com sua emboscada. Juhi, assustada, pergunta a ele o que é isso de repente, e Taishiki responde que irá matar a todos eles. Assim como fez com os outros, os prisioneiros e Kim e o outro caçador do grupo deles. Song grita desesperado, perguntando por que alguém da guilda faria isso, e Sung olha para trás assustado. Nos é mostrado memórias do Kim conversando com sua esposa e filhos sobre parar ou não de ser um caçador, explicando os motivos dele em continuar, mas concluindo que mesmo que seja um caçador, também sabe que é apenas um marido para sua esposa e um pai para suas crianças, então ele não pode morrer hoje nem amanhã. Kim se levanta, dizendo para si mesmo que não pode morrer, mesmo estando completamente ensanguentado, o que deixa Sung em prantos, e manda a Juhiro curar logo. E ela até tenta, mas Kim a manda parar, pois não pode salvá-lo de qualquer forma, já que perdeu muito sangue, e Sung diz que ele tem que viver, que ele mesmo disse que tinha que viver pela sua família, então ele tem que viver, não importa como. Sung começa a desabafar, dizendo que ele pode até odiá-lo, mas Kim interrompe lhe pedindo perdão, dizendo que realmente sente muito, que não queria se desculpar assim, queria se desculpar de cabeça baixa, se curvando a ele, mas se abaixar a cabeça agora, ele morre. E no mesmo instante, Kim suspira, se decidindo, e abaixa sua cabeça, pedindo perdão, dizendo que realmente sente muito. E morre, curvado para Sung, o deixando em choque. Mas logo se recompõe, perguntando ao Taishiki por que fez isso com o Sr. Kim, que lhe responde que não sabe, que podem ter sido monstros, que ele já pensou em uma boa história para contar à guilda, apontando sua adaga para Sung, já deixando claro que matará a todos. Taishiki diz que contará à guilda que os criminosos se libertaram e tentaram fugir, e após matar a todos, tentaram atacar enquanto enfrentava o boss, mas não conseguiram vencer, sendo ele o único sobrevivente dessa raid. E completa que todos acreditariam nisso. Sung o xinga, já querendo atacá-lo, mas é impedido por Song, que diz que Taishiki não é alguém que ele possa derrotar, e toma a frente, dizendo que ele quem fará isso. Mas sabendo que, por ser um rank C, não terá chance de sequer machucar um rank B, principalmente por ele ser do tipo assassino, não sendo possível derrotá-lo na velocidade. Então Song pega a espada de Kim emprestada, já concluindo que Taishiki tem uma defesa fraca, se perguntando o que vai acontecer se acertá-lo com magia uma única vez. Já fazendo um tempo desde que levantou uma espada contra um humano pela última vez. E pede a Juhi que lhe dê um buff de força física. Assim ela faz, mas se perguntando se ele é bom com esgrima. Song conclui que ao se aproximar, Taishiki não terá como desviar, e ele ri, perguntando o que um mago como ele pode fazer. E Song concorda que buffs de força física são inúteis com magos, mas aponta a espada para ele, afirmando para si mesmo que ele é um espadachim. Antes de enfrentá-lo, Song pensa sobre ter de ficar alerta com a diferença entre força, agilidade e estamina entre eles, por ser um mago. Já que mesmo sob o buff da Juhi, seria o mesmo que colocar o motor de um carro em uma bicicleta, tendo que pedalar o mais forte que pode. Já que como em uma ladeira, se ele não controlar sua velocidade fazendo uma grande curva, vai acabar morrendo. Antes que ele pudesse terminar seus pensamentos, Taishiki o ataca com a adaga, mas ele bloqueia com a espada que pegou de Kim. E Taishiki comenta sobre ser normal um mago estar em desvantagem contra um assassino, sendo uma boa ideia ter pego uma arma, mas, no fim, ele é só um mago, então, mesmo sendo um rank C, sua força física nem chega ao nível de um rank D, então segurar uma arma não faz diferença. Mas Sung logo se espanta ao ver a lâmina de Song ultrapassar a força da lâmina do Taishiki, assim o partindo ao meio, com ele dizendo que faz diferença sim.
mas Taishiki já estava longe, e diz que seus movimentos são bons. Mesmo que sob efeito de buff, sente que ele treinou bastante. Sung percebe que mesmo tendo sido apenas por um instante, Song equiparou sua velocidade à do Taishiki. Song percebe isso também, o atacando novamente, tentando ser um pouco mais rápido, mas Taishiki simplesmente desaparece à sua frente, reaparecendo em suas costas, já cortando seu ombro com a adaga. E diz para ele que foi uma boa ideia segurar uma arma ao invés de usar magia, já que ele consegue ser rápido e preciso assim. Mas nada além disso, e é o motivo de não existir nenhum espadachim mágico entre milhares de caçadores. Mas rapidamente Juhi cura seu ferimento, deixando Taishiki irritado, que pensa não poder deixar isso se tornar uma luta de resistência, e tenta matá-la o mais rápido possível, mas Song rapidamente o alcança, o atacando pelas costas, o mandando não o subestimar. E Taishiki se vira bloqueando com a adaga, vendo que ele não é um velho comum. E Song lhe conta que tem um aprendiz de rank S, então mesmo se seu corpo não acompanhar, suas habilidades vão. E força a espada para baixo, a cravando no chão quando Taishiki desaparece, reaparecendo às suas costas novamente, dizendo que sempre tem limites para a força de apenas uma pessoa. E pergunta se ele realmente acha que um mago pode acompanhar a velocidade de um assassino, o chamando de ingênuo. E desfere vários golpes saltando em todas as direções, causando muitos cortes no corpo do Song. E para alguns metros à sua frente, dizendo que se fosse outra pessoa, ele poderia ter vencido, mas seu rank é maior que o dele, e um mago nem mesmo pode ver seus movimentos. Juhi corre para ajudá-lo novamente, enquanto ele cai ajoelhado devido aos danos. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Taishiki surge bem à frente dele, dizendo que ele finalmente percebeu que qualquer resistência é fútil, então irá matá-lo sem dor como recompensa. Mas assim que se aproxima o suficiente, Song coloca a mão no chão, e um círculo mágico se forma em torno de Taishiki, gerando um grande tornado de fogo que o envolve por completo. Song tenta manter sua magia ativada, perguntando se funcionou, mas Taishiki aparece ao seu lado apenas com as roupas chamuscadas, comentando sobre ele ter agido como espadachim para esconder suas habilidades mágicas e liberar seu poder mágico tão rápido quanto uma espada é balançada na sua direção. E que não é um plano ruim, o chamando de raposa velha e astuta. Song apenas aceita que não funcionou e se pergunta se esse é o fim. E quando Taishiki estava prestes a finalizá-lo, Sung bloqueia seu ataque com a presa de Hasaka, a golpeando tão forte que faz o braço do Taishiki ser impulsionado para trás, sem que ele sequer pudesse ver Sung se aproximando. O que o assusta, e o questiona quem é ele e qual seu rank, que responde que seu nome é Sung Jinwoo, rank E. Taishiki se afasta saltando para trás, dizendo que não é possível ser um rank E, e Song lhe pergunta como conseguiu, assustado pela velocidade. Taishiki diz que se ele fosse de uma classe que usa força, então até seria possível para um rank E, mas vendo sua velocidade de reação, ele não é normal, já que bloqueou seus ataques 2 vezes, questionando se ele é do tipo assassino, mas logo percebe que não se trata disso também, e conclui que Sung tem escondido sua verdadeira força, o que ele concorda sem dizer nada. Taishiki completa que ele também não deve ser um ranker falso, já que conhece a Juhi e Song há muito tempo, e como rankers falsos não deixam quem viu sua verdadeira força sair vivo, então a única resposta é que ele recebeu um despertar duplo, espantando Juhi e Song, que vendo as reações deles dois, também conclui que Sung recebeu isso recentemente, principalmente ao se lembrar que seu chefe, Woo-jin, foi ver alguém porque achava que tinha recebido o despertar duplo, e diz que ele parece ter um pouco de experiência sendo caçador, então nesse caso vai levar isso a sério, e pega uma segunda adaga, o mandando deixá-lo ensinar uma lição como seu superior. E Sung não se importa com a ameaça, apenas questiona por que ele fez isso. E ele pergunta se está falando de matar os prisioneiros, mas Sung responde que se refere a tudo, já quase partindo para cima. Taishiki fica animado ao ver o rosto assustador que ele fez, e responde que não é como se ele estivesse fazendo isso por diversão, e conta para ele sobre aquele dia que o senhorzinho o procurou lhe oferecendo dinheiro para que ele matasse aqueles malditos. E Taishiki cobrou a mais por ter que lidar com os demais caçadores que forem juntos na dungeon, perguntando por que ele está fazendo isso, já que quando você acha um pedaço de lixo nas suas, se sente desconfortável, mas não o pega, questionando por que pegá-los e jogá-los fora então. E o senhor responde que um dos prisioneiros é responsável por
traumatizar sua filha, que por causa disso ela se enforcou, e a mãe dela está internada devido ao choque. E pensar em como ele vai andar livremente depois de alguns anos, apesar do que fez, não o deixa dormir à noite. E Taeshiki diz que entende, e vai providenciar um serviço que valha 3 bilhões de won, o mandando não se preocupar. E diz para Sung que não pode recusar um pai que teve sua filha violada por aqueles criminosos. Que ele até tentou recusar aumentando o preço, mas o senhor aceitou na hora. E que mesmo que as coisas tenham ficado assim, não quer machucar eles. Vai deixá-los ir se prometerem não falar nada sobre o incidente. E Sung não acredita, pois sua expressão diz que ele quer os ensinar uma lição e mostrar quem manda. O que Taeshiki acaba confirmando ao sorrir sadicamente. Então Sung diz que nunca teve intenção alguma de acreditar em suas palavras, pois não tem lógica acreditar em alguém que estava criando histórias aleatórias sobre mortes minutos atrás. Então Taeshiki parte para cima dele, o atacando com as 2 adagas, dizendo que não importa se ele acredita ou não, que só é deplorável que todos eles morram junto com aqueles criminosos. Mas Sung bloqueia com facilidade, forçando sua adaga contra a dele, mostrando ter mais força, afirmando que Taeshiki é deplorável também, porque ele vai morrer logo logo. O que o assusta, então ele desfere vários ataques consecutivos, afirmando que não sabe quantos rankings ele aumentou a partir do E, mas não vai ser tão fácil quanto ele pensa. Sung bloqueia todos os golpes e tenta contra-atacar com sua lâmina, mas Taeshiki desaparece, assim como fez com o Sr. Song. E Sung percebe que ele é bem rápido, aumentando sua velocidade também, para se igualar a dele enquanto disputam golpes de adagas. Song, sendo um rank C, sequer consegue ver seus movimentos, ficando assustado com a forma que se movem, concluindo que ele não é mais o mesmo Sung que conhece. Taeshiki logo se arrepende, dizendo que 3 bilhões de won é pouco para esse trabalho agora, já que não imaginou que encontraria um caçador desse nível ali. E ambos se encaram, vendo que suas velocidades são a mesma. E Taeshiki pergunta se essa é sua velocidade máxima, afirmando que mesmo se seus olhos puderem o acompanhar, se seu corpo não puder, é inútil. Então Ju-hee, que por ser rank B também conseguia acompanhar seus movimentos, aplica um buff de pressa e explosão no Jin-woo, o mandando continuar forte. E Taeshiki percebe que agora não pode mais brincar, e o ataca pra valer. Ele sai em alta velocidade, passando por todo o salão como raios, se colidindo um com o outro ao bater em suas adagas. Mas logo Taeshiki percebe que mesmo tendo skills parecidas, a diferença de experiência ainda é muito grande, e isso vai levá-lo à derrota. Então arremessa sua adaga contra Ju-hee, o mandando proteger sua curandeira direito. Mas quando estava prestes a atingi-la, Song bloqueia com a espada do Sr. Kim. Porém, essa distração deixa Sung na desvantagem, sendo atingido por vários golpes da lâmina do Taeshiki, cortando todo o seu corpo. Mas Sung conseguiu aumentar sua resistência no último instante, abrindo mão da velocidade. Assim, a lâmina do Taeshiki não conseguiu perfurar sua pele, o deixando ainda mais espantado por Sung ser bem durão. E Sung, que agora estava muito irritado por ele ter tentado atacar a Ju-hee, apenas pede para Taeshiki diminuir sua intenção de matar, citando que ele é muito sensível a intenções assassinas. E diz que o sistema ativou sozinho de novo, emitindo uma quest de emergência para Sung matar o inimigo que deseja assassinar o jogador, ou então o seu coração irá parar de bater. Sung se coloca em posição de batalha novamente, e diz ao sistema que está indo. Taeshiki fica um pouco amedrontado, se perguntando o que Sung está pensando, já que é ele quem está na vantagem. Sung diz para ele que pela primeira vez está grato ao sistema, por lhe dar mais uma razão para o matar, e dispara em sua direção. Taeshiki faz o mesmo, colidindo suas adagas em alta velocidade, comentando que Sung é uma classe especializada em adagas e agilidade, enquanto ele, um causador de dano em curtas distâncias, preparado para assassinar, questionando se ele não é o melhor counter para Sung, que diz que sim, que realmente está aprendendo muito com ele, incluindo o fato de que caras que falam demais nas lutas geralmente são inúteis, e ativa sua arrancada, que aumenta sua velocidade em 30%, desaparecendo da visão do Taeshiki, que se assusta ao ver que ele ficou mais rápido, e apenas tenta bloquear com suas adagas. Porém, Sung passa diretamente por ele, causando apenas um corte em seu rosto, que ele sequer consegue ver o que o atingiu, e percebe que Sung também usa habilidades.
Nesse momento é aplicado o efeito de paralisia e sangramento da presa de Hasaka, e Taeshiki pergunta se isso é veneno, mas logo percebe que é a sua adaga que consegue aplicar uns efeitos interessantes, e se concentra por um instante em sua resistência, o que cancela o efeito da Hasaka, e diz que vai lhe mostrar algo divertido também. Então ele simplesmente desaparece diante dos olhos do Sung, que se assusta ao perceber que até mesmo a presença dele sumiu, como se ele tivesse se transportado para outro lugar. E Taeshiki, invisível, ataca Sung no pescoço, mas ele bloqueia, o deixando impressionado por ter bloqueado mesmo com sua presença escondida, afirmando que seus sentidos são muito bons. E revelando que ele tem a habilidade furtividade, que faz com que seu corpo, cheiro, som e até sua aura sumirem. E só uma pequena quantidade de assassinos conseguem essa habilidade rara. E ninguém sabe que ele tem essa habilidade, pois nunca ninguém sobreviveu depois de vê-la. E ataca Sung novamente, que não consegue bloquear, por não senti-lo, já que Taeshiki atacou apenas para destruir seus tendões, o fazendo se ajoelhar no chão por não conseguir ficar de pé. Juhi grita por ele, querendo salvá-lo, mas Taeshiki comenta que ele seria curado rapidamente se fosse diretamente, mas que a essa distância só efeitos básicos de cura funcionaria, e manda ela continuar onde está e não fazer nada, que irá até ela após matar o Sung. Vendo que Sung estava na desvantagem e que não pode sair para buscar ajuda, Sung decide ganhar tempo para que Juhi o cure. E Taeshiki pergunta se ele consegue aguentar seus ataques mesmo com um corpo fraco, mas que agora, pelo menos, não vai mais conseguir se mover em alta velocidade, e pergunta quanto tempo levaria para sua perna ser curada. Mas Sung apenas responde que ele fala demais. E reivindica a recompensa recuperação de condição, da quest diária que havia completado mais cedo, sendo curado instantaneamente de todo o dano, cansaço e gasto de mana que sofreu, impressionando a todos ali com esse feito. Principalmente Taeshiki, que achava que ele era de classe assassino, e se pergunta se realmente existe um caçador ofensivo com feitiços de cura. E Sung comenta que confiar somente nisso tem suas limitações, e precisa pensar em outras soluções também, para não depender da recompensa da quest diária. Então Taeshiki entra em furtividade novamente, se perguntando se isso é um truque ou falsa confiança, e quantas vezes ele pode usar esse feitiço, percebendo que ele é perigoso. O que incomoda Sung, por ser o mesmo golpe de antes, vendo que uma de suas emoções morreu. E até mesmo raiva é um desperdício para pessoas como ele. E ataca diretamente Taeshiki, mesmo que invisível. Ele até consegue se desviar, mas ficando em choque por Sung ter visto através de sua furtividade de novo. Ele comenta que não existe hesitação quando Sung mira em sua garganta, e finalmente entende, e sabe a verdadeira diferença entre ele e os demais caçadores ali, afirmando sorrindo que Sung já matou antes. E apesar de tudo, eles dois são do mesmo tipo. O que deixa Sung meio abalado, mas compreende que existem muitos caminhos de vida e morte, a determinação de mudar o destino dele, mesmo com sua vida, reconhecendo que ele foi forçado a tomar uma decisão difícil em tão pouco período de tempo, e que a aparência dele não foi a única coisa que mudou. Taeshiki sorri, citando o despertar, um poder tão inesperado que mudou as regras da sociedade, com novas regras exclusivas para caçadores sendo criadas, não tendo a necessidade de se prender por leis ou moral, pois as palavras dos mais fortes são a lei. E sendo assim, ele vai liberar todo o seu poder, e desaparece novamente, partindo em alta velocidade para cima do Sung, o atacando com dezenas de golpes consecutivos enquanto ainda invisível, mas Sung bloqueia todos com facilidade, o fazendo descobrir como ele vê através de sua furtividade, já que ela pode esconder sua presença, mas não a sua intenção de matar, e Sung está esperando por esse momento, sendo por isso que foi atingido quando atacou apenas para debilitar sua perna, então decide quebrar o ritmo, atacando para matar somente quando for tarde demais para o Sung notar. Porém, Sung ativa sua habilidade Sede de Sangue, e ele paralisa de medo, sentindo-se como se tivesse sido transportado para outro lugar, completamente vazio, mas inundado de água prendendo seus pés, sem o deixar se mover. Ele olha para cima assustado, entrando em pânico ao ver a escuridão que cobre seus olhos, com um olhar aterrorizador, que ele percebe se tratar da sombra do Sung. E em apenas um instante, ele é atingido no coração pela presa de Hasaka, tendo tempo apenas de perguntar o que ele fez, enquanto as sombras eram expelidas do corpo de Sung bem à sua frente.
Essa é a primeira vez que a aura de Sung toma forma, e mesmo que ele ainda não tivesse percebido, ele, que luta contra monstros, deve tomar cuidado para que ele mesmo não se torne um deles. E se você olhar por muito tempo para o abismo olha de volta para você. É dito que caçadores são aqueles que testemunham incontáveis mortes e também tiram várias vidas. Por isso, geralmente é uma situação de vida ou morte. Eles não só lutam contra monstros, mas contra eles mesmos também. Taishiki diz que eles já são perfeitas máquinas de matar, e o mesmo vale para Sung, perguntando se ele colocaria caçadores e pessoas comuns na mesma categoria, e completa que vai morrer porque perdeu, e isso é natural, mas lhe pede para perguntar algo antes, o que ele é, já que nunca ouviu falar de uma classe de assassino com magia de cura e habilidades de debuff. E Sung responde que ele mesmo não tem certeza do que é. Taishiki diz que ser tagarela como ele é pode ser inútil, mas ter um monte de segredos também não é bom. E nesse momento é ativado novamente o efeito paralisia e sangramento, devido à presa da Hasaka ainda estar em seu peito. E já sabendo que não lhe restava mais muito tempo, Taishiki sorri ironicamente para Sung, dizendo que ele não vai mais conseguir esconder suas habilidades, já que o matou. E Sung concorda, não respondendo nada. Mas decide revelar que ele é um caçador que fica mais forte a cada luta, e pergunta o quão forte Taishiki acha que ele pode ficar. Que lhe responde que sua sombra está conectada com a escuridão, e ele vai se tornar tão forte quanto sua sombra, mergulhando na escuridão. E então, Taishiki morre. E o sistema informa que a quest de emergência foi concluída. Não nos é mostrado quantos níveis ele upou, mas ele reconhece que ficou muito mais forte que antes. Mas, por alguma razão, sente que algo dentro de si é perdido toda vez que ele fica mais forte. Ju-hee e Song vão até ele o agradecer, pois teriam morrido se ele não estivesse ali. E Song pergunta o que devem fazer sobre toda essa situação, se deveriam sair e reportar a guilda. Mas Sung responde que devem fechar o portal antes, e ele questiona se Sung pretende solar o boss. Mas logo para, pois viu suas habilidades, então não irá tentar impedi-lo. E que é uma pena, pois queria dar um funeral apropriado para todos aqueles mortos. Mas Sung ignora, e vai até o corpo do Taishiki recolher sua adaga. E assim que atira do peito dele, vê um brilho lá dentro, e o sistema informa que ele recebeu uma runa, Furtividade, que lhe dá uma habilidade contida na runa ao quebrá-la, o deixando espantado, descobrindo que pode pegar as habilidades daqueles que mata. Song e Ju-hee decidem sair na frente para reportar a guilda e esperá-lo do lado de fora, e ele os manda não se preocuparem, pois não vai demorar. Então caminha em direção aos corpos, e diz para um dos prisioneiros que sabe que ele está vivo, o mandando levantar. E pergunta se ele está se fingindo de morto para fugir sem ninguém saber. Mas quando o prisioneiro vai se levantar, Sung percebe que ele não consegue falar, pois o Kang Taishiki foi bem brutal, e precisamente cortou apenas suas cordas vocais para o matar depois de maneira mais dolorosa por não conseguir gritar. Comentando que ele seria salvo se pedissem a senhorita Ju-hee, e o pega pela roupa o tirando de lá, dizendo que nesse ritmo ele vai morrer de perda de sangue, o que o faz pensar que está a salvo, mas logo percebe que esse caminho não é a saída e tenta se debater para alertar ao Sung que estão indo em direção ao salão do boss. E ao entrarem, dão de cara com vários goblins mobs e um boss gigante, que já se preparam para atacá-los. Sung o joga à frente dos monstros, perguntando se ele lembra do rosto de todas as suas vítimas, e afirma que ele é um lixo ainda maior do que o Taishiki, e que não deixaria um monstro como ele sair dali vivo. O prisioneiro congela de medo, ao perceber que Sung o jogou para a morte, e os goblins o atacam, despedaçando ele da maneira mais brutal possível, enquanto Sung apenas assiste ao banho de sangue, sem esboçar nenhuma emoção, e um grito silencioso ecoou pelo salão. E após isso, Sung facilmente derrota todos os mobs e o boss, fechando a dungeon rapidamente. Assim que Song Shiyu e Ju-hee saíram da dungeon, explicaram para uma funcionária da guilda o que aconteceu, e percebendo que a situação era realmente urgente, contatou seus superiores. E rapidamente um dos elites chegou ao local, e nos é mostrado o Woo Jin-shu, o diretor-chefe do departamento de monitoramento, o mesmo inspetor que foi ao hospital checar se Sung recebeu um despertar duplo.
Sua assistente lhe informa que já se passaram 40 minutos desde que a dungeon foi completada, restando apenas 20 para o portal desaparecer. Então ele manda que tentem recuperar os corpos das vítimas em 8 minutos, mas se for impossível, voltarem. E pergunta se os sobreviventes terminaram a dungeon sozinho, o que ela confirma, e ele reflete sobre Taishiki ter tentado matar os caçadores restantes durante o contrato de assassinato, então iria deixar os corpos para trás de propósito, mas pergunta se ele fechou a dungeon de forma deliberada, já que ainda tinha outros caçadores, percebendo que ele estava escondendo algo. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele avista o caçador Sung Jin-woo, ficando impressionado com sua mudança, que nem o reconheceu. Eles se cumprimentam, e Woo Jin se apresenta para ele de maneira formal, já que da outra vez foi apenas como um inspetor, e comenta que um de seus empregados causou grandes danos, e irão pedir desculpas oficiais após o caso ser resolvido, e a divisão de investigação tomará a frente nesse caso. Sung reconhece que não é hora de se achar só porque derrotou um rank B, que não sabia antes, mas o vendo agora, percebe que Woo Jin é forte, que está em outro nível, sendo um rank A, que ele não pode lidar com sua força atual. Woo Jin diz que gostaria de fazer algumas perguntas a ele como membro da divisão de monitoramento, dizendo que as coisas serão mais simples se ele cooperar. Sung concorda em ajudar, e Woo Jin decide perguntar diretamente quem matou Taishiki. E Sung percebe que não vai mais conseguir esconder o despertar duplo agora, e provavelmente terá que quebrar o contrato com Jin-Woo, já que ele quer um caçador forte, mas que ainda tenha rank baixo. E antes que Sung pudesse revelar, Song toma a frente, dizendo que foi ele quem matou Taishiki. E Woo Jin pergunta seu rank, questionando como um rank C pode derrotar um rank B, mas ele apenas mostra a Ju-Hee atrás dele, e Woo Jin concorda que recebendo a ajuda de uma rank B, seria possível derrotá-lo. Mas pensa sobre Taishiki ser alguém que não podia ser controlado mesmo dentro da divisão, se perguntando se realmente um rank C de só um braço e uma rank B realmente derrotaram ele, e pede para que o acompanhem por enquanto, pois precisa da ajuda deles para preencher relatórios. Sung vai até o Sr. Song, perguntando por que ele mentiu, que ele responde que pensou que ele tinha razão o suficiente para esconder suas habilidades, e pergunta se estava errado em fazer isso, mas que de qualquer forma, ele não vai poder fugir das investigações. E ele não pode retribuir o que Sung fez, mas isso é o mínimo que pode fazer agora. A conversa é interrompida por Woo Jin, chamando pelo Sung em um canto, e comenta que um rank E como ele não poderia derrotar um B como Taishiki, mas também acredita que seja desnecessário suspeitar dele ter recebido um despertar duplo novamente, aceitando que foi o Sr. Song, mas quer lhe dizer algo, que depois de tudo o que aconteceu, se ele não tomar cuidado, pode acabar perdendo a vida em breve, pois na raid rank C, que o grupo do Hwang Dong-suk foi todo morto, os únicos sobreviventes foram ele e um rank D. E o problema é que o irmão mais novo do Hwang pode querer vingança. Tong se assusta, perguntando se está falando do Hwang Dong-soo, o caçador de rank S. Woo Jin diz que sim, e que não importa o que houve durante aquela raid. O que importa é o fato que ele, Sung Jin-woo, sobreviveu. E já que Hwang é um caçador de rank S, a lei não pode realmente contê-lo, pois os rank S são milagres vivos, e ao mesmo tempo calamidades. Então Sung deveria tomar cuidado com ele, porque ele pode ser caçado por alguém que até os monstros temem. E o aconselha a deixar o país com as pessoas que ama, deixando Sung bem tenso e preocupado. E ele olha para sua janela de estatísticas, vendo que ainda está no nível 27, tendo apenas 5 pontos sobrando, não sendo o suficiente sequer para se equiparar a um caçador de rank A. Além de ter ganhado um colar de classe A nessa dungeon, que lhe dá mais agilidade e sentidos. 3 horas depois, durante a investigação do assassinato do Taishiki, o CEO dos negócios de ouro veio a público pessoalmente, justificando as ações dos 3 sobreviventes, e finalmente os liberando. E Ju-Hee vai até o Sung, lhe mostrando aquele núcleo mágico que ele lhe deu, perguntando se ele lembra disso. Já à noite, numa praça, Ju-Hee e Jin-Woo estavam a sós, caminhando até um canto isolado, quando ela para, comentando que ele mudou bastante, mas ela não mudou nada desde aquilo, ficando cabisbaixa.
Ele responde que ela também experienciou muitos tipos de dificuldades, e a mudança é diferente para todos nós. Ela sorri, dizendo que ele está certo, e diz que fica assustada fácil demais para ser uma caçadora, que tentou vencer seus medos e não foi fácil, que healers de rank B normalmente participariam de dungeons de rank A ou B, e até mesmo C, se não tiverem boas condições. Mas ela continuou participando de raids de rank D e E, então se encontrou várias vezes com ele e continuou curando seus machucados que não paravam de aparecer. Que, sendo sincera, ele se machucou tanto que se tornou irritante, e por vezes pensou que ele era idiota e sem valor. Mas ele sempre deu um jeito de sobreviver, como no covil duplo que a salvou. Aqueles seus olhos, transbordando com vida, pareciam estar clamando para sobreviverem pelo amanhã. Mas com seu despertar duplo, agora acha que nunca mais vai conseguir ver aqueles olhos de novo. E lhe devolve o núcleo mágico, dizendo que ele lhe prometeu que sairiam para comer quando voltassem vivos daquela dungeon. Sung percebe onde ela quer chegar, e ela diz bem plena que está se aposentando, ficando feliz em dizer que voltará para sua cidade natal, Busan. Ele manda avisá-la se for fazer uma visita por lá, que irá lhe comprar sashimi fresco. Sung fica paralisado com a surpresa, mas compreende, ficando feliz por ela. E diz que se for fazer uma visita, irá pedir para ela sair com ele novamente. Ju-hee sorri para ele, confirmando, e então se despede, partindo de lá. Sung reflete por um tempo, e aperta o núcleo mágico em sua mão, dizendo que acabou de conseguir outra razão para se tornar forte. Poder ficar no país ao lado de sua amada. E diz para o Hwang Dong-soo em pensamentos, que precisa ficar mais forte logo, pois só assim irá sobreviver. No outro dia, em um bosque, Sung chega ao local já questionando ao Jin-woo o que é tudo aquilo, que lhe responde animado ser o grupo deles para a raid de hoje, que tem licença de caçadores, mas não podem participar de raids por vários motivos, como machucados ou alcoolismo, que aqueles que estão sofrendo na vida por causa de vários motivos foram contratados para seu grupo, tendo também algumas que foram apenas pelo dinheiro fácil, sendo um deles uma garota que Sung reconhece e a encara, questionando se até uma criança pode participar de raids. Jin-woo responde que se for uma criança despertada, não há nenhuma proibição, e ela interrompe a conversa, dizendo que isso é bem rude, que ela não é uma criança, é uma caçadora completa. E Sung reconhece que ela é rank E, questionando se ela ainda é estudante do ensino médio e se já teve alguma experiência em raids. Ela responde que não, mas ele diz que tudo bem, pois ela não precisa seguir na dungeon, a mandando esperar do lado de fora, que só ele e o Jin-woo vão entrar. E Jin-woo explica que não são permitidos entrar na dungeon somente eles dois, e por isso que os demais estão ali, para preencher o número de 10 pessoas necessárias, os deixando impressionados por ser uma dungeon de rank C com somente eles dois. E se eles são tão fortes assim? E questionam se vão mesmo pagar 3 milhões de won para cada um deles, mesmo que fiquem do lado de fora. O que Jin-woo confirma, afirmando que é um excelente acordo, já que eles não terão que fazer nada a não ser esperar do lado de fora até acabarem. Mas que eles não podem dizer a ninguém o que viram ou ouviram ali, ou do contrário, terão que pagar 30 milhões, como está escrito no contrato que assinaram. Enquanto caminhavam até o local, Sung, incomodado, questiona ao Jin-woo o que diabos ele está vestindo, que responde orgulhoso ser um conjunto completo de armadura pesada, pois se vão explorar só em 2, precisam se preparar. Mas Sung apenas o empurra para trás com um dedo, e Jin-woo cai no chão devido ao peso excessivo. Sung lhe manda tirar a armadura enquanto ele ainda está pedindo direitinho, o que Jin-woo apenas aceita, ficando triste por não conseguir sequer se levantar com ela, precisando lhe pedir ajuda. Logo em seguida, Jin-woo tira sua armadura, mas mantém o capacete, o que Sung acha estranho, mas não questiona, e manda entrarem logo. Os caçadores ali presentes questionam se eles vão mesmo explorar a dungeon de rank C sozinhos, já que não parecem fortes, e mesmo se forem muito fortes, seria melhor fazer dungeons de rank alto das guildas grandes, perguntando o que acontece se ambos morrerem, e um deles responde que eles recebem um dinheiro mesmo assim, então não importa. Até que outro caçador informa que conhece o Jin-woo, que é conhecido como o caçador mais fraco do mundo, e o líder dessa raid, o Jin-woo, é de rank D, os fazendo concluir que eles só estão se mostrando, e irão naturalmente machucar várias pessoas. Porém, algum tempo se passa e eles saem da dungeon apressados, deixando os demais caçadores aliviados por eles terem conseguido fugir vivos. Porém, um deles nota que eles não fugiram, pois o portal está fechando, então mataram um boss há cerca de 1 hora atrás.
deixando a todos impressionados, mas Sung ignora, perguntando pela próxima, que fica a 1 hora dali. E Jin-Woo diz para irem logo, pois precisam completar um total de 3 dungeons no dia, e pergunta aos demais se eles vão juntos, já que daria 9 milhões fácil para cada um deles, que apenas confirmam, ficando assustados por irem explorar de novo depois de completar uma dungeon rank C sozinhos. E aquela garota que Sung reconheceu, completamente desacreditada, se pergunta o que eles são. E a cena corta para um outro momento, no prédio da Guilda do Tigre Branco, com um funcionário informando ao seu superior sobre alguém ter gastado 200 milhões de won para conseguir os direitos de uma dungeon de rank C, que recentemente um grupo começou a comprar os direitos de cada portal de rank C que aparece, então não tem mais portais para seus caçadores de rank baixo explorarem. E completa que originalmente o valor dos direitos dos portais era de 7, mas até quando aumentou para 100 milhões eles compraram, até chegar ao valor de 200 milhões, que foi esse último comprado. E o nome do líder é Yoo Jin-Woo, segundo filho do CEO da Yoo Jin Arquiteturas, que ao que parece está comprando os portais com dinheiro da companhia de seu pai, que o deixa pensativo sobre os motivos, já que eles saem no prejuízo com isso, e para um futuro CEO da empresa ele é extremo demais. Até que algo chama atenção nos relatórios do monitor, e pergunta ao seu assistente, Ji-Shu, sobre ter um sobrevivente do covil duplo de 3 meses atrás, que ele responde que sim, e ele pergunta se seu nome era Sung Jin-Woo, lendo no relatório, e vê isso como uma oportunidade, então manda sua equipe parar tudo o que estão fazendo, e encontrar tudo o que puderem sobre o Jin-Woo e o Sung Jin-Woo. Em pouco tempo, a equipe descobre que Sung Jin-Woo escapou em segurança de 3 incidentes, onde houveram muitas baixas. O incidente do covil duplo, a morte do grupo inteiro de Hwang Dong-suk e o mais recente, o assassinato do supervisor de monitoramento da Guilda dos Caçadores. Sendo que Jin-Woo e Jin-Woo se conheceram durante o segundo caso, mas a coisa mais importante sobre o Jin-Woo é sua relação com a Yoo Jin Arquiteturas. Embora exista um rumor de que o presidente Yoo Meung-han está recrutando caçadores habilidosos para fundar uma guilda, então não seria estranho o Jin-Woo se beneficiar com isso. O diretor do departamento de administração, An Sang-min, pensa sobre o recrutamento de caçadores habilidosos, sendo que Jin-Woo é um rank E, que está completando portais de rank C em uma velocidade insana. Então isso significa que Sung Jin-Woo pode ser alguém que recebeu o despertar duplo, e conta sobre desconfiar disso para um de seus funcionários, que não teria outro jeito dele sobreviver a esses 3 incidentes, já que foram sempre algo grande onde muitos morreram, então não há outra explicação para isso. Principalmente porque no último incidente, é dito no relatório que um mago rank C e uma curandeira rank B combinaram suas forças para parar o caçador supervisor. Mas isso é impossível, pois ele era um assassino de rank B, e magia não funciona bem contra um assassino. E ele não era idiota, então tomaria conta da healer primeiro, tornando numa luta de um mago rank C contra um assassino rank B, restando apenas a possibilidade de mais alguém ter derrotado o Taeshiki. E como só sobreviveram esses 2 que não tinham chance, e o Sung Jin-Woo, sem mais ninguém na dungeon, deixa apenas uma pessoa a suspeitar. Seu assistente concorda com sua conclusão e pergunta para onde estão indo, que ele responde fazer o reconhecimento, deixando o assistente bem surpreso pelo chefe estar indo pessoalmente investigar, concluindo que não é uma ocorrência comum. E a cena corta para outro dia, em uma dungeon de rank C do grupo do Sung e Jin-Woo, com um grupo de lobisomens ferozes ficando amedrontados ao verem a presença do Sung simplesmente desaparecer à sua frente, com a habilidade furtividade, e rapidamente Sung os ataca, cortando a todos eles num único instante enquanto reaparece, desativando a habilidade. E Jin-Woo, que estava minerando os cristais de mana, se pergunta se Sung estava escondendo isso o tempo todo, vendo que ele está mais forte do que antes. Sung upou um pouco desde que enfrentou Taeshiki, estando agora no level 39. E também conseguiu algumas habilidades legais, além de sua arrancada ter upado, como ataque vital, artes avançadas com adagas, e também a furtividade que aprendeu através da runa que conseguiu do Taeshiki. Porém, está relutante em usar a furtividade, mesmo que tenha uma eficiência maior que as outras habilidades, pois o consumo contínuo de mana é muito alto, o obrigando a tomar poções de mana toda hora, e vê que vai ter que aumentar seu status de inteligência que ele não queria upar.
Nos é mostrado que a habilidade passiva de artes avançadas com adagas faz com que ele as utilize de forma mais eficiente, e que enquanto usadas, os ataques com elas ganham 33% de dano adicional, enquanto que a habilidade Ataque Vital causa um dano crítico ao atacar as partes vitais de seus inimigos. E quando outro lobisomem vindo do túnel o ataca, ele testa a habilidade Ataque Vital, perfurando 3 pontos vitais do lobisomem num único movimento, o que ele acha interessante. O lobisomem cai já sem vida, e o sistema avisa que ele subiu de nível, alcançando o level 40. Assim, o jogador chegou ao nível requerido para a quest Mudança de Trabalho. Ao chegarem no local do portal, o chefe An Sang-min pergunta o que está acontecendo ali, que todos estão esperando do lado de fora. E aquela garota lhes diz que aquela área é proibida, perguntando quem são. E Sang-min lhe manda não ficar no caminho do trabalho dos adultos, pois ali tem um portal. E ela diz que é caçadora também, o mandando não a tratar como criança. E ele questiona se ela faz parte desse grupo, que diz que sim, o deixando completamente admirado por terem entrado na dungeon sem os companheiros deles. E que, se sua intuição estiver correta, Sung Jin-woo é um recruta que só vem de tempos em tempos, que ele é especial, aumentando ainda mais sua hipótese de que ele recebeu o despertar duplo. E em pouco tempo é informado que o líder do grupo está voltando, os mandando se preparar. Jin-woo sai primeiro e Sung logo atrás, já lhe perguntando os planos para o dia seguinte, pois se esqueceu que tinha algo importante para fazer, então precisará da agenda vazia. Jin-woo informa que já reservou as dungeons, mas se for urgente vai cancelar, perguntando se há a mesma necessidade disso, pois se reservar um portal e não entrar nele dentro de 2 dias, é automaticamente cancelado. Então Sung o manda deixar reservado por enquanto, mas são interrompidos pelo Sang-min, que chama pelo Jin-woo já se apresentando, o deixando surpreso por alguém da Guilda do Tigre Branco estar o contactando. Pouco tempo depois, em um coffee shop, Sang-min cita 5 guildas mais fortes da Coreia, incluindo a do Tigre Branco, que já deve ter ouvido falar. Sung confirma, então ele vai direto ao ponto, e diz que querem o recrutar para a Guilda do Tigre Branco pelo dobro do preço que a Yujin Arquiteturas lhe ofereceu. E se ele é alguém tão bom quanto eles pensam que é, o pagamento poderá aumentar. Estando bem confiante por pensar que ir direto ao momento decisivo é o melhor, já que essa deve ser uma oferta surpreendente para um caçador que era de rank E até recentemente. Sung pergunta quanto vale o prédio da Guilda do Tigre Branco, para lhe fazerem uma oferta assim, deixando Sang-min bem confuso, mas responde que deve ser em torno de 50 bilhões. E Sung pergunta se Sang-min quer dar o prédio para ele, o deixando ainda mais sem entender do que ele está falando. E Sung revela que Jin-woo lhe ofereceu um prédio avaliado em 30 bilhões, o que o faz gritar de espanto, chamando a atenção de todos. Sung completa que se estão lhe oferecendo o dobro, significa que estão oferecendo o edifício de 50 bilhões da Guilda do Tigre Branco, o que o faz se perguntar o quão boa é a habilidade do Sung para lhe oferecerem tanto, já que ainda nem reavaliaram seu rank, ou se ele está blefando por não ter como confirmar. Sung pega seu celular para provar a ele que não está blefando, pensando sobre ter achado que já sabiam de seu acordo com Jin-woo, já que ofereceram o dobro, mas vendo seu espanto, conclui que não sabiam de nada. E percebendo que ele não está blefando, Sang-min diz que um valor tão alto assim está além de suas habilidades, mas que se lhe der um tempo pode negociar com os superiores da guilda. Então Sung se levanta dizendo que acabaram ali. E Sang-min se arrepende por ter se apressado, já que se tivesse descoberto sobre o acordo e pego permissão da guilda indo aos poucos e com cuidado, poderia ter sido diferente. E assim que vira as costas, Sung lhe pergunta como obteve essas informações sobre ele, e se pesquisou sobre o seu passado, desaparecendo num único instante, deixando um corte em seu rosto, reaparecendo atrás dele imediatamente, o mandando não se virar. Sang-min percebe que se ele for uma pessoa que recebeu o despertar duplo e ainda pode usar a furtividade, esse acordo com Jin-woo faz sentido. E já amedrontado, responde que não mandou pesquisarem de propósito, que alguém que trabalha na guilda percebeu que alguém estava terminando as dungeons de rank C em uma velocidade extremamente alta, então pesquisaram sobre e o encontraram. Devido aos 3 acidentes em larga escala que aconteceram recentemente, e que não tem como provar, mas 3 vezes não é coincidência, então concluiu que por conta de seu despertar duplo, ele recebeu habilidades de um caçador de alto nível e sobreviveu a todos aqueles acidentes. E Jin-woo deve ter visto sua habilidade durante a segunda raid que houve esse acidente, e está recebendo um teste da guilda do pai dele, similar ao que eles dois estão fazendo agora com as dungeons de rank C.
mas completa que chegaram a essa conclusão por considerar todos esses pontos que não tem certeza. E irritado por ter sido descoberto, Sung pergunta quantas pessoas sabem sobre ele. E lhe responde ser somente ele e um de seus subordinados. Sung diz que não quer que o número de pessoas que sabe sobre ele cresça, e se os rumores sobre si começarem a se espalhar, vai considerar que a culpa é dele e de seu subordinado. Sang-min responde que, formalmente, precisa reportar isso para o mestre da guilda, mas que não quer morrer. Então ficará em silêncio e irá avisar devidamente ao seu subordinado também. Sung agradece e desativa a furtividade, já retornando à mesa, comentando que por terminarem muitas dungeons de rank C, trouxeram problemas para a guilda do Tigre Branco. E Sang-min responde que não pretendem parar por enquanto, pois isso é um problema, já que estão sem portais para treinar os recrutas, já que não podem os mandar para portais de alto nível. E Sung lhe propõe fazerem um acordo. E lhe oferece vender 3 dos seus portais de rank C que reservaram, que é uma oferta especial apenas para esse dia. E se não agarrar essa chance, vai ser difícil de reservar um portal de rank C por um tempo, o fazendo se perguntar se ele é um vendedor ambulante, considerando aceitar, já que até poderiam treinar seus recrutas em outras províncias, mas isso poderia criar conflitos com outras guildas grandes. Então aceita, perguntando o valor. Sung oferece 300 milhões por cada, mesmo que o mais caro tenha saído somente a 200 milhões. E Sang-min questiona o preço, já que o valor máximo que dá pra conseguir numa dungeon de rank C é de 200 milhões, então ficariam no prejuízo. E pede para Sung vender a 200 milhões, o que Sung aceita de imediato, o deixando confuso. Então pega em sua mão, fechando o acordo de 3 portais de rank C por 600 milhões de won a ser depositado diretamente na conta do Sung. E logo em seguida, Sung lhe dá uma poção, que regenera instantaneamente o ferimento em seu rosto que ele causou. Então ele pergunta se o fato de Sung ter lhe mostrado sua habilidade de furtividade e de cura significa um sinal de confiança. E ele responde que, se significar que ao menos manterá seu segredo, sim. E vira as costas indo embora. E seu subordinado adentra o local, perguntando que luz foi aquela, e como foram as coisas com Jin-woo. E ele responde apenas que acha que acabaram de encontrar uma pessoa mais formidável do que esperavam. E Sung atende o telefone, informando a um senhor que o valor de 600 milhões já foi depositado, rindo por um portal cancelado ser vendido por tanto, e não conta para quem vendeu. No dia seguinte, no prédio da Guilda do Tigre Branco, é informado ao Sang-min que há portais de rank C sobrando na região, estando todos abaixo dos 10 milhões, os fazendo perceber que o grupo do Sung não reservou nenhum para esse dia, tendo apenas aqueles 3 que vendeu para eles, e desde o começo não tinham nenhuma intenção de explorar dungeons nesse dia, tendo sido enganado, além de falhar em recrutá-lo, o deixando assustado por Sung ter feito isso sem ao menos temer que revelasse seu segredo. Até que ele recebe uma mensagem de um número desconhecido. Na mensagem dizia ser o Jin-woo, falando que com isso acredita que ele nunca tenha feito uma pesquisa sobre seu passado. E Sang-min percebe que o real acordo era deixá-lo saber de seu segredo em troca de dinheiro. E ri aliviado vendo como ele é durão. E logo se anima, pois não achou que ele entraria em contato, e que decorou seu número quando mostrou seu cartão de negócios. E isso já é o suficiente, já que agora tem o número do Jin-woo, tornando mais próximo o objetivo de recrutá-lo. Mas comenta que mesmo que o dinheiro que gastaram não seja muito para a guilda, ainda pode ter problemas com o mestre. E a cena corta para momentos mais tarde, com Sung sozinho no que se parece ser uma floresta. E ele está animado e diz, vamos começar. E um portal roxo, diferente de todos os outros, surge ali, bem à sua frente, o deixando bem interessado, se perguntando que tipo de monstros vai ter lá. E então adentra o portal, dizendo que finalmente esse jogo parece ter começado de verdade. E nos é mostrado um tipo de monstro cavaleiro lá dentro. Assim que adentra o portal, Sung se depara com uma instalação semelhante a um castelo, e em pouco tempo encontra-se com um cavaleiro que o ataca com uma espada. Sung tenta enfrentá-lo de todas as formas possíveis, mas mesmo utilizando sua habilidade Ataque Vital em conjunto com a arrancada, seus ataques não lhe causam dano. Porém, Sung nota que ele não é tão forte, é só que a armadura dele é muito rígida para sua adaga penetrar, e os movimentos dele são lentos e não tem muita força, sendo a defesa a única coisa boa nele. E quando o cavaleiro
o ataca novamente, Sung percebe que ele não tem nenhuma habilidade e desaparece com a furtividade, ressurgindo às suas costas, que estava completamente exposta pelo seu tamanho. E ele já tem experiência com o inimigo com armadura rígida, que sua adaga não funciona, já sabendo o que fazer graças à luta contra a Hasaka. Então Sung sobe em suas costas e coloca a mão nas juntas do capacete, torcendo seu pescoço até arrancá-lo, e assim mata o cavaleiro. Vendo que, embora não soubesse o que fazer antes, foi bem fácil, por esse tipo de monstro ser fraco em lutas de resistência, sendo esse um monstro manequim, que vai ser irritante se mais aparecerem. Enquanto explora a dungeon no escuro por ter somente uma tocha, ele conclui que vai ter que guardar o máximo de mana possível, pois assim como numa dungeon instantânea, ele não pode sair até terminar. Mas o que mais o incomoda é o dano acumulativo, já que nessa área não pode usar poções nem acessar a loja, além de não poder recuperar os status ao subir de nível. E pensa sobre a furtividade e o ataque vital, que embora eficientes consomem muita mana. E se soubesse que seria tão necessária, teria colocado alguns pontos em inteligência. E analisa que essa dungeon é muito arriscada, devido à dificuldade desconhecida, estando sem cura e sem poder recuar. E não pode subestimar essa quest, pois não sabe quantas semanas levará até terminar. Até que, pensando no tempo, se pergunta se fez a quest diária, já que achou que seria rápido, e se demorar mais que 12 horas pode se tornar presa de centopeia como da última vez, ficando preocupado com isso, querendo terminar logo para concluir a quest diária. Mas se pergunta se enfrentasse a centopeia dessa vez, conseguiria derrotá-la. Porém, seus questionamentos são interrompidos quando se depara com uma horda de cavaleiros em um corredor, e joga sua tocha no chão, partindo para cima deles de mãos vazias. E com uma rápida investida dá um soco no tórax de um deles, o arremessando longe, e salta em suas costas assim como fez com o anterior, mas atingindo suas juntas com poderosos socos que arrancam sua cabeça, partindo para cima do próximo, lutando apenas na força bruta sem uso de armas ou magia, assim compensando todos os pontos que colocou em força. Rapidamente ele derrota toda a horda, e ao verificar os espólios vê que dropou um peitoral de grande cavaleiro, que lhe dá 7% de redução de dano físico, mas diminui sua velocidade de movimento se a força for menor que 80. Sung o equipa, ficando feliz por não ser obrigado a mostrar seu visual, usufruindo apenas dos status. E quando abre outro item que lhe dá gold, se assusta ao sentir a presença de alguém, devido à sede de sangue, e Sung imediatamente invoca sua adaga, a cravando no pescoço de um dos cavaleiros, o finalizando, e ficando assustado por ele ter a habilidade de furtividade. Até que outro monstro o ataca por trás, com uma magia de luz, e ele se desvia, vendo que é um mago com magia das chamas, e vê que é como se as lutas que ele teve estivessem se repetindo, já que além da furtividade do Taishiki, também tem a magia de luz do Gyu, percebendo que esse lugar é mais complicado do que pensou, e já que tem vários tipos de monstros, terá que usar diferentes tipos de status para cada um deles, sendo força contra os cavaleiros, agilidade contra os arqueiros e vitalidade contra os magos. Mas reflete que se diminuir os pontos de força, terá problemas com os cavaleiros, enquanto que se diminuir os sentidos, terá problema com os assassinos. E já que não colocou nenhum ponto em inteligência, terá que guardar o máximo possível de mana, além de parar de usar suas skills combinadas. Porém, seu cansaço já estava acumulado, o obrigando a acabar com isso o mais rápido possível. Em pouco tempo, Sung fica cansado, vendo que quanto mais demorar, pior ficará, e se senta, dizendo que vai ter que fechar seus olhos e diminuir um pouco o seu cansaço. Mas no mesmo momento ele bloqueia uma flecha que o atingiria no rosto, vendo uma nova horda de cavaleiros que iam em sua direção, reclamando por não poder nem descansar. Em pouco tempo, após upar com dificuldades, ele finaliza todos os monstros dessa horda. Então ele toma uma garrafa d'água que acabara de receber nos espólios, e equipa um colar amuleto, uma manopla, luvas e um anel, ficando pronto para ir ao próximo salão. E assim ele segue por um corredor, até chegar à porta do salão do boss, pensando na habilidade do ser que está atrás dessa porta, sentindo um calafrio que não entende, mas o faz tremer. Então ele adentra o salão do boss, e as luzes se acendem conforme ele anda, até chegar ao final, se deparando com o trono de um rei vazio. Até que aquele cavaleiro vermelho que nos foi mostrado surge ali, fazendo Sung sentir a tensão por todas as partes de seu corpo, se lembrando dessa sensação, que foi a mesma que sentiu no covil duplo. E o cavaleiro carmesim se revela, segurando uma grande espada, deixando Sung bem tenso, percebendo que essa energia poderosa que ele está sentindo vem desse cara.
Assim que adentra o salão, Sung se assusta com a poderosa energia vinda do Cavaleiro Carmesim, o comandante sanguinário Iglis, com o nome vermelho escuro, se mostrando ser diferente de tudo que Sung já enfrentou. Um cavaleiro que protege um trono vazio, que caminha até ele lentamente, arrastando sua espada no chão, e logo investe contra ele, tentando o partir ao meio com um golpe horizontal de espada. Mas Sung se desvia, se abaixando, e a espada acerta os pilares atrás dele, os cortando facilmente, deixando o Sung ainda mais tenso com a força insana dele. Mas tenta contra-atacar com um acerto vital, percebendo que a presa de Hasaka não o perfura, assim como os demais cavaleiros ali. E antes que Sung perceba, Iglis o ataca novamente com sua espada pela vertical, quase o atingindo, mas ele escapa saltando para cima, quase sendo atingido novamente por uma estocada que perfura a parede atrás de si. Mas ele consegue escapar novamente, saltando para as costas do Iglis, assim tomando distância, e analisa que a redução da velocidade que a armadura dá só é aplicada se a força for menor que 80, mas que a do Iglis com certeza é maior que isso, sendo tanto o poder de destruição quanto a agilidade maiores que a sua. E como sua adaga não consegue penetrar a armadura, até mesmo a defesa é maior. Sung se pergunta se tem algum jeito de derrotar essa coisa, pois o Iglis é mais forte do que ele imaginou. Então ele desfaz a invocação da sua adaga, mesmo achando que não pode vencer sem uma arma. Mas como não pode perfurar a armadura, ela seria inútil, e o único jeito de enfrentá-lo seria na mão, mesmo que seja pior. E Iglis o encara interessado. Ele finca sua espada no chão, tirando sua capa, e até mesmo de suas adagas ele se desfaz, indo de mãos vazias, assim como o Sung, que se pergunta se isso é cavalheirismo da parte dele ou se não está o levando a sério. E Iglis parte para cima, com uma investida tão rápida que Sung sequer consegue reagir, o pegando pela roupa, o arremessando longe contra a parede, e avança para cima novamente, o socando. Sung até consegue bloquear, mas o impulso o enterra na parede, o fazendo parar no outro salão, vendo que mesmo bloqueando ainda perdeu 500 de vida, quase tendo seu fim, se não estivesse de armadura. E Iglis o segue até o outro salão, o deixando tenso, sabendo que não vai sair vivo se continuar sendo acertado diretamente, por ele continuar insanamente forte mesmo sem a espada, e se pergunta como ele ao menos pode ter uma luta decente com esse monstro. E parte para cima dele, tendo a certeza que mesmo perdendo em força ainda tem a velocidade, e utiliza a arrancada, dando um poderoso soco no abdômen dele. Iglis se deixa ser acertado para o golpear na cabeça com o cotovelo, mas Sung consegue bloquear, e eles iniciam uma sequência de trocação de dezenas de socos por segundo, sem que ninguém conseguisse atingir um ao outro devido à velocidade do Sung com a arrancada se equiparar a dele. Porém, em determinado momento, Iglis consegue atingi-lo, o fazendo girar no ar com o impacto, e diminuindo sua vida para menos de 30%, o que faz com que a habilidade Perseverança seja ativada, reduzindo todo o dano em 50%. Então ele aproveita o impulso do próprio golpe do Iglis para chutar sua cabeça enquanto ainda girava, convicto de que ainda tem uma chance por sua defesa ter aumentado, então não pode desistir. Porém, esse golpe só serviu para deixar o Iglis irritado, que o encara de forma assustadora. Iglis o pega pelo pé ainda no ar e o arremessa na parede novamente. E assim que atinge a parede, voltando ao salão, Sung cai sorrindo, por Iglis tê-lo colocado sentado no trono do rei. E Sung para de reagir, como se tivesse perdido a consciência. Então Iglis se aproxima lentamente dele, e utiliza uma magia em sua mão, que faz a espada se mover sozinha, indo até sua mão num único instante. E assim que a pega, desfere o ataque final em Sung, tentando acertar o seu pescoço, mas Sung consegue bloquear, assegurando com apenas uma mão, devido à manopla do grande cavalheiro, que dropou dos mobs que matou, que lhe concede mais 3% de redução de dano e previne machucados nas mãos, o que gera uma onda de impacto semelhante a um campo de força ao redor deles. Sung sorri, dizendo que ainda não perdeu, e invoca uma de suas adagas, fincando-a no olho do Iglis, que grita e se contorce de dor por uns instantes, ficando vulnerável. E Sung aproveita para saltar em cima dele, agarrando seu abdômen, levando a luta para o chão. Assim que caem, Iglis se recompõe e remove a lâmina do olho, que já começa a se regenerar. E Sung pensa que não vai dar esse item a mais ninguém, que ele pode recuperar sua adaga roubada e invocá-la de novo. E assim ele faz. A adaga desaparece da mão de Iglis, reaparecendo na sua imediatamente. Então ele afinca no pescoço do Iglis por debaixo do capacete, mas vê que o ataque foi raso demais, e não o penetrou, o obrigando a utilizar a habilidade Acerto Vital consecutivamente, até que funciona e
e Sung consegue passar por sua defesa, utilizando toda a sua força para introduzir completamente a adaga em seu crânio. E então, o Igris cai debruçado, completamente imóvel e sem reação. Sung suspira aliviado quando o sistema informa que ele matou o Cavaleiro Sanguinário, subindo 2 níveis de uma vez. E se senta à sua frente o encarando, se perguntando se realmente venceu, vendo que essa passou muito perto, que não era melhor que ele em nada, e foi pura sorte ter vencido, pois se cometesse um erro, teria morrido. E vê que se ficar forte como Igris, poderia até mesmo enfrentar um caçador de rank A. Até que ele se distrai ao ver os itens que dropou, ficando empolgado por ser 4 de vez, sendo um elmo do Cavaleiro Vermelho, uma runa com a habilidade Toque do Dominador, um saco de couro e uma pedra de retorno. Concluindo que valeu a pena arriscar sua vida ali, e fica ainda mais animado ao abrir o saco de couro, que dobrou a quantidade de gold que ele já tinha antes. Ficando ainda mais impressionado ao receber seu primeiro equipamento de rank S, o capacete do Igris. E assim que equipa, já nota a diferença nas estatísticas, que além da porcentagem e redução de dano, também lhe dá mais 20 pontos de vitalidade e força. Finalmente focando na Pedra de Runa, que lhe dá a habilidade Toque do Dominador, que mesmo sem saber do que se trata, o deixa bem interessado. Mas se pergunta sobre o último item, por ser uma pedra de retorno, percebendo que aquele não era o salão do boss. Então, por ter dropado esse item, talvez signifique que a quest ainda não terminou, e ele apenas recebeu uma opção para abandoná-la enquanto é tempo. Nesse momento, um portal se abre ao seu lado, e vários outros surgem ao seu redor no mesmo instante, com o sistema lhe informando que a quest de mudança de trabalho irá começar, o fazendo ter certeza de que não tinha acabado, mas o deixando tenso por ter sido apenas o começo. O sistema lhe informa que quanto mais ele aguentar, mais pontos conseguirá, que irão lhe colocar em um trabalho de classe alta. E inicia o contador de tempo, o deixando ainda mais preocupado. O sistema lhe deseja boa sorte. E um dos cavaleiros anteriores ao Igris surge ali, spawnando do meio do nada, junto com uma horda que acompanha logo atrás, indo em direção ao Sung, que vê que pode acabar com eles mesmo em sua condição, já que não são do mesmo nível do Igris, o que seria impossível. E sabendo que cada segundo significa mais pontos, se pergunta se a chance de conseguir uma classe secreta aumenta conforme o tempo passa, achando bem adequado para uma quest de troca de trabalho. E ao ver que sua mana restante é 390, e a furtividade consome 200, só tem 190 de mana restante, e assim ativa sua furtividade, desaparecendo à frente de todos os cavaleiros, tendo apenas 3 minutos para utilizá-la. Mas como tem HP e MP o suficiente, decide tentar durar o máximo possível, e assim parte para cima dos cavaleiros. Até que um mago surge ali, utilizando a habilidade Detectar, que revela a posição de Sung, mesmo sob o efeito da furtividade. E os cavaleiros próximos o encontram já o atacando. Mas mesmo sendo pego de surpresa, ele consegue contra-atacar, finalizando esses cavaleiros rapidamente com golpes básicos com as mãos. E utiliza a sede de sangue, que reduz as estatísticas de todos no alcance em 50%. Sung facilmente acaba com todos eles, mas sabendo que a sede de sangue utiliza muita mana, conclui que tem que acabar com o máximo de inimigos que puder durante essa chance. Assim, exterminando vários cavaleiros no seu caminho, até que ele é atingido pelas costas, reduzindo seu HP para 1/10 do máximo, o fazendo perceber que os cavaleiros são invocados mais rápidos do que pode derrotá-los. E quanto mais cavaleiros se aproximavam, Sung percebe que o subestimou, que gastou muita mana com a furtividade, e nesse ritmo não poderá mais usar nenhuma habilidade. Ele se pergunta se deveria usar a Pedra de Retorno enquanto tenta se defender dos inúmeros ataques, pois, mesmo sem saber o que ganharia com a quest de trabalho, a dificuldade já estava alta demais para seu nível atual. E se pergunta se utilizando-a perderia a quest de profissão. Até que ele vê na janela do sistema que só se passaram 5 minutos, e decide que não há chances de continuar nessa e precisa sair dali, já segurando a Pedra de Retorno pronto para usá-la. Mas antes que tivesse a chance, um cavaleiro o atinge no ombro, o fazendo derrubar a pedra. Ele cai no chão já derrotado, com vários cavaleiros o rodeando. Mas mesmo assim se levanta, com uma explosão de energia mágica sendo emitida de si, dizendo que não pode morrer assim. Ele cerra seus punhos e salta em direção aos cavaleiros, citando a chance tão preciosa que recebera, porque estava no fundo do poço e ansiava pelo lugar mais alto, conhecendo a tristeza de ser mais fraco melhor do que qualquer um. Sung finaliza os mobs à sua frente com certa facilidade,
mas se depara com uma grande horda que acabara de spawnar ali, pronto para enfrentá-los, dizendo para si mesmo que o apelido que lhe foi dado é o de mais fraco do mundo, lembrando das pessoas que o citaram como o mais fraco. Como quando Kim e Bak zoaram com ele por se machucar até mesmo em dungeons de rank E. Ou quando Song e Juhee tentaram fazer parar e descansar por não ter forças o suficiente para continuar. Até que ele ouve uma voz perguntando se não foi culpa dele mesmo. E vê a si mesmo às suas costas, ficando aterrorizado, com a imagem da sua versão mais fraca lhe questionando o motivo dele sempre sair do caminho seguro e dançar com a morte em todas as ocasiões. Questionando sobre ser sorte que um rank E tenha melhorado tanto. Sung se pergunta se realmente aquele é ele, que também diz não conseguir acreditar que são a mesma pessoa, por ele ser maior, mais forte e mais bonito. Porém, afirma que a única coisa que mudou foi sua aparência, que no fim, ele ainda é um fracote, e pergunta qual a diferença entre eles dois, pois ele se encontra em uma situação onde está de frente para a morte mais uma vez. E quando Sung percebe que um dos cavaleiros estava prestes a atacá-lo, ele consegue se desviar por pouco, contra-atacando no joelho do cavaleiro. Sua versão do passado lhe diz que no fim, isso é tudo o que ele é. Um caçador de rank E, que se não sabe como se controlar, sua coragem se torna imprudência. Mas Sung o manda se calar enquanto soca com raiva o cavaleiro que atacou. Porém seu golpe não surte efeito. E o cavaleiro lhe devolve o golpe, o socando na costela e o virando de costas, o enterrando de cara no chão. Sua outra versão, atrás dos cavaleiros, que partiam para cima dele, diz que ele ainda tem um longo caminho pela frente, e de agora em diante tem que matar mais pessoas, e sacrificar ou deixar para trás um monte de gente, incluindo sua família e amigos. E completa que ele vai ser aquele que trará sua própria morte. Sung, já bem destruído fisicamente, estava enterrado no solo, sem conseguir se levantar, se perguntando o que é isso. A mesma situação de antes, quando estava prestes a morrer. Mas se pergunta o que aconteceu depois daquilo, que não consegue se lembrar. Quando os cavaleiros estavam prestes a finalizá-lo, o sistema lhe informa que a quest diária não foi cumprida a tempo, restando apenas 10 segundos para ser esgotado. Deixando sua outra versão surpresa, que lhe diz que a sorte também é uma habilidade. E que deixá-lo morrer ali seria um desperdício. E se despede dele, virando as costas e desaparecendo atrás dos cavaleiros. Quando o cavaleiro à frente lhe dá o golpe final em sua cabeça, o sistema diz que Sung falhou em completar a missão diária, e ele é teletransportado para a área de punição, fazendo o cavaleiro atingir o solo, ficando confuso com seu desaparecimento. E Sung vê o sol, ardendo em seus olhos em meio a um deserto, ficando em choque por uns instantes por quase ter morrido novamente. Mas logo se recompõe, vendo que está na área de punição e realmente não fez a quest diária antes do tempo acabar. Ele se levanta aliviado, mas ainda bem tenso, por ter saído vivo daquela situação por puro descuido, estando com menos de 1% de vida. E se pergunta se essa quest era tão difícil que lhe desejou sorte, ou se foi para encorajá-lo a conseguir mais pontos. E logo deixa isso de lado, abrindo a loja, e compra a poção de mais alta qualidade para curar seu cansaço, sendo essa a primeira vez que chegou acima de 90%. E percebe que enquanto a fadiga pode ser restaurada, a vida não, pois as poções não regeneram HP se estiver seriamente machucado, sendo a única forma se regenerar naturalmente. E assim que cura seu cansaço, ele se pergunta se na área de punição consegue curar seu HP upando, ficando animado em testar, mesmo que possa morrer em um hit, já que nunca se sentiu melhor. Assim que os monstros passam a emergir do solo, ele pensa se esses monstros o ajudariam a upar. Mas assim que eles surgem, diz para si mesmo que não deveria se preocupar com isso. Logo, as centopeias o atacam, e Sung parte para cima delas também, as atacando no cérebro com suas adagas, meio que em modo automático, pensando sobre sua versão lhe dizer até mais, indicando que os veriam novamente. E apenas concorda, dizendo que se puderem sobreviver até o fim, se a dor não o matar, só vai o fazer mais forte, tendo ainda 4 horas até o fim da penalidade. Lá no mundo físico, sua irmã Jin-na acorda de madrugada tendo um sonho estranho, e vê que Sung ainda não chegou em casa, se perguntando se ele está trabalhando ou se arrumou uma namorada. Mas logo se deita novamente, tendo a certeza de que ele não conseguiria uma namorada, mas ficando preocupada por no dia seguinte ter um encontro de pais e mestres em sua escola, dizendo para si mesma que ele vai ir. De volta à área de punição, já haviam se passado quase 4 horas,
As centopeias atacavam Sung incessavelmente, mas ele as matava com facilidade utilizando a habilidade Ataque Vital, que logo upa de nível, além dele mesmo ter upado de nível várias vezes com as dezenas de centopeias que matou, chegando ao nível 51, percebendo que na área de punição ele pode se curar upando, além de poder usar a loja, o permitindo curar o cansaço com poções. E vendo que faltava apenas 3 minutos para retornar à quest de mudança de trabalho, Sung para de ir atrás das centopeias e desfaz a invocação da presa de Hasaka, já que não é o suficiente para penetrar na defesa dos cavaleiros. E vendo que vai ter que fazer tudo o que puder, Sung abre a loja procurando por uma arma mais forte, uma adaga para penetrar em armaduras pesadas. E em pouco tempo ele encontra a assassina de cavaleiros, que lhe custa 2.800.000 de gold, sendo um pouco cara. Mas com ela vai ser diferente dessa vez, por causar 25% a mais de dano em inimigos com armadura pesada. Sung também compra bandagens, e amarra a adaga em sua mão para não deixá-la cair como fez com a pedra de retorno. Ele diz para si mesmo que tem que testar, e pega a runa com a habilidade Toque do Dominador, se lembrando que a pedra que conseguiu matando Taishi que lhe deu a furtividade, o que significa que essa lhe daria outra habilidade. E assim, ele a quebra em sua mão, e aprende a habilidade Toque do Dominador, que o permite controlar objetos sem tocá-los, e não precisa de mana para utilizá-la, o que já o deixa feliz, concluindo que a eficiência dela é boa só de ler a descrição. E logo percebe que essa foi a habilidade que o Igris usou para puxar a espada para sua mão à distância. Mas assim que tenta mover o corpo de uma centopeia, percebe que não pode mover objetos grandes devido à baixa proeficiência com o uso da habilidade. Logo, o tempo da área de punição se esgota, e Sung retorna para a quest de mudança de profissão já revigorado, mas sabendo que é a sua última chance, e se preparou o máximo que podia, deixando o resto para sua sorte. Assim que retorna, se depara com centenas de cavaleiros, vendo que o número deles aumentou muito, mesmo com ele estando em outra instância. E quando os primeiros deles investem o atacando, Sung passa por eles facilmente os retalhando, e vê que essa nova adaga, assassina de cavaleiros, realmente é útil contra a defesa deles, sendo muito mais efetivo do que lutar com as mãos vazias. E após matar alguns, nota algo estranho, o que o deixa desconfortável, por não estar upando com esses abates, sendo que até mesmo na área de punição ele upava. E até mesmo nessa quest, o Igris lhe deu XP, e o sistema lhe disse que o efeito de cura ao upar seria restrito, não o upar em si. E logo percebe que os magos não o atacaram nenhuma vez, apenas os cavaleiros, se perguntando se estão usando magias de debuff ou maldição. Mas como não sente nada assim, conclui que é magia de invocação, já que os cavaleiros apareceram do portal com o passar do tempo, aumentando seus números. Vendo que não importa quanto os mate, não receberá experiência porque não são monstros normais, mas sim invocações de outras pessoas, sendo os invocadores os últimos a saírem do portal, os magos. Sung utiliza uma magia nova, acabando com um deles rapidamente ao aprender a habilidade Arremesso de Adaga, e recebe XP, concluindo que realmente os cavaleiros são invocações dos magos. E esse não é o fim. Sung utiliza sua furtividade para encontrar os magos restantes, e imediatamente eles utilizam a habilidade Detectar, descobrindo a posição do Sung, mas o fazendo descobrir suas posições também, percebendo que há 5 magos restantes. Sung usa sua habilidade Toque do Dominador para puxar de volta sua adaga que estava fincada no chão após matar o primeiro mago, e rapidamente parte para o próximo, retalhando com facilidade com 2 adagas, restando somente 4 agora. Ele corre em alta velocidade entre os cavaleiros, combinando ataques a curta distância com a adaga presa em sua mão e a longa distância controlando a presa de Hasaka com o Toque do Dominador, assim facilmente derrotando os cavaleiros à sua frente. Em pouco tempo ele já ganha certa proeficiência com a habilidade, conseguindo até mesmo controlar partes dos corpos dos cavaleiros, os finalizando sem ao menos tocá-los. E quanto mais deles mata, mais ódio começa a sentir, querendo cortar todos em pedaços, mesmo não tendo a necessidade, por ser somente os magos seu alvo, deixando uma pilha de corpos para trás. Porém, acaba se distraindo e tem seu abdômen perfurado por um dos cavaleiros, mas revida partindo sua espada e cabeça num único ataque. E irritado por se esconderem atrás dos cavaleiros, Sung usa o Toque do Dominador no mago, o puxando até sua mão e o decapitando com sua adaga. Restando apenas 3 agora, eles se juntam em um círculo mágico, fazendo um ritual de invocação de um grande golem, que o ataca surgindo abaixo de seus pés.
o elevando para cima para esmagá-lo contra o teto. Mas Sung consegue sair de suas costas no último instante, ficando assustado com sua força bruta. O Golem soca o chão, o destruindo e arremessando detritos na direção do Sung, que aproveita da poeira levantada para se aproximar dos magos sem ser percebido, devido à diminuição dos números de cavaleiros para a invocação do Golem, e finaliza os 3 de uma única vez. E o Golem simplesmente se desfaz, seguido pelos cavaleiros que caem também já sem vida, inflando o ego de Sung, que diz que teria demorado mais se eles não tivessem se juntado para invocar o Golem, e se pergunta se finalmente acabou, quando o sistema lhe informa que sim, e ele conseguirá escolher uma classe baseada na quantidade de pontos que coletou. E já pensa em escolher assassino, já que utiliza de adagas, porém o sistema informa que a classe será dada após suas ações serem analisadas, o deixando confuso por não ter opção de escolha. Mas analisa que como colocou todos os seus pontos em força e agilidade, provavelmente conseguirá guerreiro ou assassino. O sistema lhe diz as seguintes frases: onde quer que o jogador vá, o ceifador o segue. O caminho do jogador é cheio de corpos e tem cheiro de sangue. Como o jogador possui força, ele não deixa nada para seus companheiros, e se sobrepõe a tudo com sua própria força, o fazendo ter a certeza que será guerreiro. O sistema completa que seu desejo por força queima forte o suficiente para chamar aqueles que vagam pelo Vale da Morte, e o Exército da Morte que segue a seus comandos deve criar um caminho onde sua palavra será a lei, e você nunca mais precisará da ajuda dos outros. E ao pensar em Exército da Morte, fica confuso, logo ficando extremamente assustado quando o sistema finalmente revela qual será o seu trabalho.